Vamos abrir a palavra de Deus, então, em Provérbios, capítulo 30, versos 7 a 9. Provérbios 30, 7 a 9. Esses provérbios foram escritos por Agur. Vocês sabem, o livro de Provérbios tem perícopes pequenas, né? Às vezes a perícope, a unidade de pensamento é um versículo apenas. No nosso caso aqui, essa unidade de pensamento pega 3 versículos. Então diz assim: duas coisas te peço, não as negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Esta é uma oração muito bonita, né? Agur pede a Deus que conceda este pedido, afastar dele a falsidade e a mentira, que é o cumprimento de um mandamento, né, do 9º mandamento, não dirás falso testemunho, mas ele detalha mais o segundo pedido: não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Ah, essa oração é muito interessante, porque em tempos de teologia da prosperidade, em que muitas igrejas têm pregado sobre ficar ricos, nós vemos o homem de Deus aqui pedindo que ele não tenha nem a pobreza e nem a riqueza, pedindo o que for necessário, dá-me o pão que me for necessário. O que certamente te fez lembrar o pedido da oração que Jesus nos ensinou, né? A oração do Senhor, ou chamado Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Cristo nos ensinou a pedir o básico para a nossa subsistência, e ele nos ensinou a pedir diariamente, né? Mostrando uma dependência diária. Se dependesse de nós, do nosso coração pecaminoso, talvez nós orássemos pedindo o pão para o mês. Mas ele nos ensina essa dependência. Assim como o maná vinha diariamente, nós devemos ser dependentes do Senhor diariamente, ao pão nosso de cada dia. Esse versículo, então, quando fala, dá-me o pão que me for necessário, está se referindo à sua alimentação mais básica, né? Nem a pobreza, nem a riqueza, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor. A tendência de muitos que ficam ricos, como diz Paulo a Timóteo, é cair em grande cilada, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, aqueles que colocam o dinheiro no seu coração, eles caem na idolatria do materialismo, né, dos bens materiais. E Agur diz: não me dá a riqueza, porque ele corre o risco de, estando farto, desprezar a Deus e dizer quem é o Senhor, quem é Yahvé. Certa vez eu ouvi o pastor Paulo Romero dar uma história muito interessante que aconteceu na igreja que ele pastoreia. Ele disse que lá havia um senhor muito simples, muito fiel na igreja, vinha em todos os cultos, e ele comprou um caminhãozinho, e daqui a pouco comprou outro, e comprou outro, e comprou outro, e os negócios evoluíram, e daqui a pouco ele tinha uma frota de caminhões. E isso trouxe tanto trabalho para ele que ele sumiu da igreja. Passaram-se aí uns 6 meses, e ele voltou para a igreja, todo feliz, e perguntaram: e aí, o que aconteceu? Eu perdi tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Porque ele percebeu que aqueles bens que ele havia adquirido, na verdade, o tiraram de Deus, né? O tiraram da comunhão com Deus. E eu não tenho dúvida de que a maioria de nós não ficará rico porque nós
correríamos esse risco, né? De estando ricos, nos afastarmos de Deus, não dependermos de Deus. Nesse sentido, a pobreza, não a pobreza, a miserabilidade, né? Que é a outra parte da oração que ele faz. Mas essa a nossa condição de não sermos ricos nos aproxima de Deus em dependência, né? Se nós tivéssemos tudo o que nós quiséssemos, nós íamos pedir o que para Deus? Nós seríamos dependentes de que forma de Deus? Então, uma forma de Deus nos trazer independência é justamente fazendo com que nós não tenhamos tudo. E, por vezes, alguns de nós sofremos mais na área financeira porque Deus está nos ensinando algumas lições, né? Talvez a dependência, talvez a não ansiedade, confiar mais em Deus, né? Nós sabemos que, como filhos de Deus, nós estamos sendo constantemente ensinados e lapidados. Então, Agur, ele diz, nem a pobreza, nem a riqueza. Não a riqueza para que eu não te negue, e nem a pobreza para que, ou a miserabilidade, para que eu venha furtar e profane o nome de Deus. Observe que Agur é piedoso. Ele não diz assim, não me dá a pobreza porque eu tenho vergonha de pedir. Não me dá a pobreza porque eu vou sofrer muito, eu não consigo me acostumar. Não me dá a pobreza para que eu não venha furtar e profane o nome de Deus. Ele tá preocupado com o testemunho dele com relação a Deus. Percebem? Qual é a motivação dele? Ele não quer escandalizar o nome de Deus. Porque numa situação de miserabilidade, ele vai ser muito tentado a roubar para comer. E aí ele não está preocupado com o roubo em si, mas com Deus, com a glória de Deus, com o escândalo que isso viria a trazer para com Deus. Então, esse é um trecho muito bonito, né? No Novo Testamento, nós vamos ter o reforço dessa ideia quando nosso Senhor Jesus nos ensina o contentamento, né? Nos ensina a não ficarmos ansiosos pelo que nós temos que comer ou temos que vestir, porque Deus tem nos dado todas as coisas. E quando Paulo fala que ele aprendeu a viver contente, e ali não é feliz, é contente de contentamento em toda e qualquer situação. Ele sabe, ele aprendeu a viver na abundância, na, na necessidade, com muita coisa, com pouca coisa. Deus é quem o sustenta. Nós que vivemos pela fé, né? Nós que, de fato, dependemos de Deus para o ministério, para as missões, nós temos que aprender isso, né? Temos que aprender a ter o contentamento, a buscarmos em Deus a nossa dependência e Ele tem cuidado de nós, né? Ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe, então, que essa seja a nossa oração também, e que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida, em todas as áreas, inclusive nessa área do nosso sustento.